20 de abril de 2015, 55 anos depois, Santos e Palmeiras voltam a decidir o Campeonato Paulista. Na Vila, Santos dominou o apático São Paulo para chegar à 7ª final seguida do Paulistão. Verdão conseguiu a classificação nos pênaltis e derrubou o Corinthians em Itaquera. Palmeiras e Santos vão decidir o Campeonato Paulista em seus estádios. O primeiro jogo será no Allianz Parque e o segundo na Vila Belmiro. No dia seguinte à eliminação para o Palmeiras, quem dá explicações aqui no Corinthians não são os jogadores. Definidas as decisões dos estaduais em Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Olá, olá, boa noite. Santos e Palmeiras farão a festa na decisão do Campeonato Paulista, dessa vez em 2 jogos. O primeiro no Allianz Parque e o segundo na Vila Belmiro. O Verdão desbancou o Corinthians em plena arena em Itaquera. Já o Peixe nem precisou se esforçar tanto para despachar o São Paulo na Vila. Primeiro, a gente vai falar da vitória santista, que levou a equipe consecutiva nesse Campeonato Paulista. O repórter Alexandre Silvestre fez uma matéria especial do jogo que começou com um protesto do torcedor alvinegro. Confira aí. Um pré-jogo movimentadíssimo na Vila Belmiro. Do lado de fora, protesto escrito e falado. O Laor, o Odílio, sumiu com o dinheiro. Cadê o dinheiro do Neymar? Sumiu. 150 milhões, ó. A gente quer saber do dinheiro que estava aqui, entendeu? De várias coisas que tá acontecendo. Dessa barca furada aí da antiga gestão, entendeu? Que roubou nosso clube, roubou. Seu Odílio não vale nada, entendeu? Afundou nosso Santos em dívida. Nas cabines do estádio Urbano Caldeira, com os monitores mostrando a outra semifinal, profissionais de imprensa torcem à distância. Tá nervoso aí? A virada do Corinthians para cima do Palmeiras no primeiro tempo em Itaquera empolga o operador de áudio da emissora de rádio. Chupa! Chupa! Narrador e comentarista entram na farra. Você tem preferência por... pelo Marília. Tô chateado porque o Marília não tá nessa decisão, rapaz, nessa semifinal. Marília, esse ano vou te contar uma coisa, viu? Foi uma tristeza, hein? O time do Maciça, a camisa tem branco e preto. Eu tenho um pouquinho de vermelho também, né, cara? Quem parece indiferente com o resultado parcial são alguns torcedores. Qualquer um que vem vai apanhar da gente. Quem que você prefere? Estou confiante, pode vir o Corinthians para dar mais emoção, né? Vai ser bem melhor ganhar deles. Eu queria o Corinthians, viu? Pra gente normalmente é mais fácil na final. Enquanto a galera do Peixe cerca o ônibus da delegação que chega para o clássico diante do São Paulo, o Verdão, a 100 quilômetros daqui, empata. E o Laurici some de vista. O Laurici fugiu, cara? O Laurici fugiu, rapaz. Olha só, foi o Palmeiras chegar lá, dá-lhe porco! Ele está solucionando um probleminha técnico bem na hora dos pênaltis. Ainda dá tempo para assistir às últimas cobranças. Mas agora tem concorrência. Um locutor palmeirense doente. Como é que fica o coração do profissional, do narrador? Não, o coração do narrador está preparado para narrar o jogo, né? Agora, aquele coração do torcedor está esperando os pênaltis. Quem ri por último, desabafa melhor. Nosso foco agora muda. É no adversário do Palmeiras na final do Paulistão. O volante Valência, machucado, deixa o campo aos 3 minutos. Diferença faz o Robinho pedalada. Rogério no caminho. Toma lá, dá cá. David Braz trava Wesley. Giovânio leva perigo à meta São Paulina. Robinho apronta de novo. Embaixadinhas, que categoria, a serviço do Giovânio, que aos 35 da primeira etapa
arranca da intermediária defensiva e faz isso aí, ó. Só é parado na comemoração ou quando passa mal e é abanado pelo Robinho. Para dar uma oxigenada no tricolor, Luiz Fabiano é chamado, porém, Pato é quem desperdiça no início do segundo tempo. Ricardo Oliveira, do outro lado, não consegue algo melhor, não. Giovânio abre o bico de vez e recebe o carinho merecido dos quase 14 mil presentes. E nem por isso o Santos perde a vocação ofensiva. Ricardo Oliveira e trave de raspão. Lá para os 30 não tem como jogar para fora o passe do Chiquinho. Ricardo Oliveira, artilheiro do Paulistão, 10 gols, Santos 2-0. Luiz Fabiano desconta nos minutos finais e para por aí. Peixe classificado, 2-1. Na Vila, neste domingão, festa da maioria santista e de alguns palmeirenses da crônica esportiva. E que venha a decisão. O Santos disputa a 7ª final consecutiva de Campeonato Paulista. Um momento especial para Marcelo Fernandes, que iniciou o torneio como auxiliar técnico e hoje já disputa a sua primeira final na carreira. Não imaginava nada disso, com certeza. Trabalhava duro todos os dias durante esses 4 anos que aqui estava. Mas sempre no fundo, com muita lealdade, sempre muita simplicidade, sempre leal a todos os profissionais que aqui chegaram. Você pode perguntar para qualquer um deles, eu só tenho coisa boa a falar de mim e eu deles também. E surgiu a oportunidade, a diretoria confiou em mim, eu junto com esses jogadores, eu sou apenas uma formiga perto do que esse grupo que está lá dentro merece. Esses jogadores são pessoas altamente qualificadas, sem qualquer tipo de vaidade, como eu sempre falei. Eu acho que falaram muita coisa, dizendo que o Santos era a 4ª força do estado, que o Santos não tinha condições de nada, que o começo do ano era tenebroso. Passamos um vídeo hoje com um monte de gente da imprensa falando no começo do ano tudo o que achava a respeito do Santos. E que não é verdade, cara. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, cara. Vocês não fazem noção, cara. Tô feliz demais, cara. Mas esses moleques que estão aí dentro, eles merecem muito, porque eles são batalhador, trabalhador e eles têm muito o que conquistar. Respeitamos muito, ninguém ganhou nada, ninguém chegou no limite de nada. Isso foi um fato lá dentro que todo mundo falou, continuar na nossa mesma simplicidade, mesmo trabalho, para a gente poder chegar mais longe, com certeza a gente vai chegar. Infelizmente, não conseguimos resultado, viemos também de um jogo decisivo na quarta-feira, né? Acho que tanto São Paulo quanto Corinthians tiveram um jogo decisivo no meio de semana, o Santos e Palmeiras não tiveram um jogo tão desgastante como nós tivemos, viagem, o jogo lá, para a gente precisava do resultado positivo, os jogadores se desgastaram o máximo, mas eu acho que temos que levantar a cabeça. Quarta-feira é um outro jogo, uma outra competição, e onde São Paulo e Corinthians estão representando o Brasil, e esperamos que a gente possa recuperar os jogadores para essa partida, para a gente poder fazer um grande jogo, classificar. Esperamos o apoio da nossa torcida, que veio hoje aqui, nos apoiou lá no Uruguai também, então contamos com o apoio da torcida, que é muito importante. E todo mundo está ciente, né, que nós temos que fazer na quarta-feira. Eu acho que, lógico, perdemos um jogo, é um campeonato, poderíamos ter o moral para o jogo contra o Corinthians, mas eu acho que é outra competição, é outra situação de jogo. Eu acho que Libertadores é o que o torcedor gosta, né, de disputar um jogo de Libertadores, e o São Paulo também, os jogadores estão empenhados. Eu que disputei 8 Libertadores seguidas, eu sei como que é legal você disputar Libertadores, e então acho que nós vamos se preparar para esse jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Primeiramente falando, né, do vitorioso Santos. Não quero aqui, não ter a pretensão de achar que estava nesse vídeo que o técnico do Santos mostrou para os jogadores. Mas eu fui um daqueles jornalistas que realmente não acreditava numa boa temporada do Santos. Simples, por tudo que estava acontecendo, pelas questões financeiras, pelas baixas, pelos jogadores que saíram. Quer dizer, passo meia-culpa, estava errado, melhor para a torcida do Santos. Mas para mim o Santos era realmente a 4ª força. Quis
o destino e também o trabalho que o Santos se superasse. Eu costumo dizer aqui que o Campeonato Paulista não é referência, ponto. Mas também você não pode negar que o Santos, em todos os jogos difíceis que ele teve, e aí eu acho que a referência são os clássicos, ele foi bem. Ele foi bem contra o Corinthians, embora não tenha vencido o jogo. Ele foi bem contra o Palmeiras, vencendo o jogo. Ele foi bem contra o São Paulo, embora não tenha vencido o jogo. Empatou com o São Paulo, empatou com o Corinthians, ganhou do Palmeiras e depois ganhou do São Paulo nesse jogo eliminatório na Vila Belmiro, com esse golaço, inclusive, do Giovânio. E apresentando um futebol vistoso, um futebol ofensivo. Parabéns. Mas não adianta, às vezes, lutar contra a realidade. Às vezes, leva tempo para um time se acertar. Ainda mais depois de tantas baixas. A gente viu o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, e está tendo trabalho para se acertar. Então, não existe nada contra o Santos numa análise pessimista. Apenas uma maneira de ver as coisas de forma mais racional. O que não significa que estejamos certos, mas faz sentido. Ou eu estou errado, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Bom, eu considero o Santos um time razoável, que vai brigar, time para 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Chegou na final, com todos os méritos, conforme você mesmo disse, ganhou o jogo ontem com extrema facilidade, muito fácil. O 2-1 não condiz com o que foi o jogo, era para ter sido mais, o outro São Paulo foi em impedimento, mas isso não significa que o Santos tem um time. Não tem. E é preciso ter essa consciência para não ter uma surpresa desagradável numa competição maior. Com relação à final, entra em igualdade de condições com o Santos, com o Palmeiras, vai jogar na Vila, isso é uma vantagem interessante, não será nenhuma surpresa se o time do Santos for campeão. Com relação ao São Paulo, uma coisa horrorosa, mais uma coisa, fica claro que o São Paulo não tem time, São Paulo não tem elenco. Não é que não tem time, São Paulo não tem elenco e não dá para montar time. É um grupo totalmente descompromissado, jogadores virtuais, o Ganso é um jogador virtual. Olha, se o Ganso jogasse 1% do que dizem que ele joga, nossa senhora, jogador virtual. O Pato, jogador virtual, tem qualidade, mas é um morto, não gosta de jogar futebol, é morto. Luiz Fabiano, Rogério Ceni, já passou o tempo deles. A grande esperança agora é o Wesley. Olha o time do São Paulo. Tem o Michel Bastos, olha a defesa do São Paulo, olha a falta de competitividade do São Paulo, o gol de Giovânio é maravilhoso, mas ninguém encosta nele, ele anda 56 metros sem que ninguém encoste. Então, o caso do São Paulo é mais grave. O Santos tem um time montado, vai ter que reforçar bem para não ter surpresa desagradável no Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo não tem nada e ainda acha que é time. Olha isso aí, nem para encostar. Eu não sei porque o São Paulo vai buscar tanto lateral ruim no Rio de Janeiro. Se é para ter lateral ruim, fica daqui mesmo. O São Paulo, apareceu lateral ruim no Rio, o São Paulo vai buscar. Olha, é Wagner Diniz, é Joilson, Bruno, Carlinhos, Cortez. É só tranqueira. Pô, esse Carlinhos, meu Deus do céu, de onde São Paulo? Já jogou aqui, já se conhece, já sabe que não é nada. O tal do Bruno é outro morto. E não é a primeira vez que faz isso. Não dá. Com esse elenco do São Paulo, não dá para ir a lugar nenhum. E não tem jeito. Olha, e as coisas estão caindo por terra. Por exemplo, não se esqueça que estava lá atrás o Ganso, o caro Ganso, desde que ele veio. São Paulo é para cair para a 2ª divisão, buscaram o Muricy e apareceu, a coisa salvou. O ano passado inventaram o Kaká, foi uma boa sacada, mas foi o Kaká que deu dinamismo ao time. Quando o Kaká saiu, o time murchou. E agora? Não tem mais Kaká, não tem mais Muricy, não vai ter mais Rogério Ceni. Cuidado, hein? Cuidado. Com esse time aí, e ficam com essa história de que o elenco é bom, 1 ou 2 jogadores, o Michel Bastos é um bom jogador, aí você começa a fazer conta. Jogador virtual não resolve, que tal contratar um time de verdade? E aí não é questão de técnico. Além do mais, não se sabe quem vai ser o técnico. Pois é. Aliás, essa aí tem uma outra história que eu não comprei também. A diretoria de São Paulo vendeu um produto que não existe. Temos um timaço. Eu me lembro muito bem que o começo da crise com o Muricy começou justamente por causa disso. Diretoria de São Paulo, atual gestão, montamos um timaço. Agora o Muricy tem a obrigação de ser campeão com o que nós oferecemos. Já havia desde o ano passado. Pois é. Eles compraram esse mico chamado Ganso. Que tinha um timaço, eles compraram esse mico chamado Ganso e aí tem que dar um jeito de botar no time. E aí já o time está morto, já está quebrado, já está parado. Complicado isso, meu amigo. Agora, tem que falar do Santos, que é o que está vivendo o melhor momento, que está bem, mas que também precisa se cobrir. Não criem grandes ilusões, que o grande campeonato é o brasileiro. Não fica com ilusão de campeonato paulista, que pode quebrar a cara. Merecida a chegada nessa fase decisiva, parabéns ao Santos. Talvez tenha até algum favoritismo por jogar a final em casa, mas
Não lembro nem o que eu falei do Santos, mas o que eu falei eu não retiro nada. Não retiro nada. É time para 10º lugar do Campeonato Brasileiro. É um time que estava perdendo jogadores por falta de pagamento. Se a coisa andou, ótimo para o Santos. O que não quer dizer que aquilo que foi dito tem que ser. Não volta atrás de nada, não. Considero o time do Santos um time de alguns meninos promessa, alguns jogadores veteranos, e que deu certo no Campeonato Paulista. Só que cuidado com isso. Cuidado com isso. Vejam os outros finalistas do Campeonato Paulista. O Santos estava em 7 finais, ele sabe com quem ele jogou, e veja o que aconteceu com eles. Não se iludam com o Campeonato Paulista. Mas parabéns ao Santos, merece todo o respeito. Já até o Marcelo Fernandes se precipitou e desse cutucada na imprensa. Se fosse campeão, aí seria uma outra história. Não, mas eu acho que tem todo o direito, fez bem de usar. Claro. Se isso ajuda, tem que usar mesmo. O cara cornetou, ele pode usar a favor, tem que usar, mas nada contra, não. O Marcelo tá certinho. Fosse ele, eu usava mesmo. Tá vendo que esses tontos falaram aí? Só revelava depois do título. Não, mas eu acho que tá certinho. Eu acho que... Ô, Celso, nós não temos que ficar cornetando aqui o cara achar bom do lado de lá, não. Ele tem direito de achar ruim, tá tudo certo. Ué. Ó, gente, nesse domingo foi o Corinthians quem caiu em Itaquera. Pois é, em um dos derbys mais movimentados e emocionantes dos últimos anos, o Timão foi para o vestiário no intervalo com a vantagem no placar. Só que no segundo tempo, a história foi diferente e o Palmeiras conseguiu igualar o placar e levar o jogo para os pênaltis. E quando Corinthians e Palmeiras se enfrentam na marca da Cal, os goleiros alviverdes costumam crescer. Foi assim com Marcos em 99 e 2000, foi assim com Fernando Praz em 2015. A narração é do Celso Cardoso. Corinthians começam as semifinais do Campeonato Paulista de Futebol, confronto de muita rivalidade. De um lado, o Corinthians, que joga em casa com apoio de sua torcida. De outro, o histórico rival, o maior rival, o Palmeiras. E as emoções você acompanha agora pela Rede Gazeta de televisão. Olha só, de longe, hein? O Cássio segurou, mas deu um susto, hein? Tentou levantamento para a área, vem chegando o time do Palmeiras, passou por todo mundo. Gol do Palmeiras! Após cobrança de escanteio, a bola ficou do Vitor Ramos. Vai pintar o levantamento acontece, olha o Danilo de cabeça! Gol do Corinthians! Sempre ele é jogador de decisão. E quando ele está em campo e é para decidir, ele faz. Aos 33 minutos de jogo, o Corinthians empata. Danilo. Ali o lançamento buscando Mendonça. Tentou o toque de cabeça para o Wagner Love. A bola não chegou. Sobrou para o Bruno Henrique. Mendonça. Pendeu. Tem Fábio Santos partindo. Mendonça arriscou a batida. Santos, e ele decidiu mandar para o gol, e não é que surpreendeu o Fernando Praz, um golaço do Mendonça, e aí partiu Mendonça em velocidade, e que visão de jogo do Danilo, vem Mendonça, fez o corte, ficou livre, vai bater para o gol, ele acabou se desequilibrando na hora de definir. Fez o toque, Rafael Marques, vai arriscar dali a batida. Bruno Henrique fez a intervenção, ganhou Rafael. Olha o Palmeiras livre, tá valendo na trave. O Palmeiras teve a chance do empate, mas a bola bateu na trave. Foi uma chance excepcional. Dali com o Renato Augusto, vai partindo o Fagner. Renato Augusto viu a descida do Fagner, avançou, saiu o cruzamento, sobrou para o Fagner, tá valendo, olha o Wagner Love de cabeça! E o Fernando Praz botou para fora o que seria o terceiro gol do Corinthians com o Wagner Love. Bruno Henrique,
Olha o lançamento para o Renato Augusto, deu certo. Aí do Renato fez a finta, lindo lance, pode até bater para o gol, tem a chance, o desvio e a bola para fora. Dudu, ainda o Dudu, saiu o cruzamento, pressão palmeirense, o toque de cabeça. Gol! Chega o empate na Arena Itaquera. O Palmeiras deixa tudo igual, Palmeiras deixa tudo igual, empata o jogo, já fazia por merecer. A pressão era muito grande. E aí apita o árbitro, final de jogo, Corinthians 2, Palmeiras 2. Decisão vai para os pênaltis. E se o Cássio pegar, Corinthians está na final. Vai Dudu para deixar o Palmeiras com chances. Correu, é gol! Se o Elias fizer, o Corinthians está na decisão. Se o Fernando Praz pegar, ainda tem mais uma série. Elias e Fernando Praz. Correu Elias, Fernando Praz pegou! E agora teremos séries alternadas. Kelvin e Cássio. Kelvin e Cássio, gol do Palmeiras. Aí o Gil. Gil, Fernando Praz, golaço. Jackson e Cássio. Clima de expectativa em Itaquera. Partiu Jackson, gol do Palmeiras. Petros tem que acertar para deixar o Corinthians na briga. Fernando Praz pode colocar o Palmeiras na final. Partiu Petros, pegou Fernando Praz. E o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Eliminando o Corinthians nos pênaltis na Arena em Itaquera. Sai da competição invicto, cara. Nós temos um dia para preparar essa equipe. Um dia. Porque o outro era de juntar os cacos da quinta-feira. Então, não posso. Com a circunstância que foi, não posso. Não posso, de sã consciência, dizer, pô, foi tudo que não estava no nosso alcance, nós tentamos fazer. E nós queríamos estar na final. E entendimos que nós merecíamos estar na final. Mas quando tu tem e tu olha para trás, tu vê o carinho do torcedor, tu vê o aplauso dele, é duro, é muito duro. É a segunda vez que eu estou no Corinthians, somos eliminados na Libertadores, assim, agora no Paulista, assim. Não tem quem não emocione. Não tem Elias, não tem Gil, tu saindo dali, tu tem que fugir logo, porque a emoção, ela toma conta por esse trabalho todo, num grande clássico, né, digno das maiores tradições de Corinthians e Palmeiras. Na primeira decisão da história da Arena Corinthians, deu Palmeiras. Nos pênaltis, o Verdão garantiu a classificação para a final do Campeonato Paulista. Depois do jogo, na saída do estádio, nenhum corintiano quis passar aqui pela zona mista. Por outro lado, pudemos conversar com os principais jogadores do Palmeiras. Entre eles, o herói Fernando Praz, que defendeu 2 pênaltis e admitiu que o rival estava engasgado na garganta dele desde a época em que jogava pelo Vasco. A gente perdeu o Campeonato Brasileiro para o Corinthians por 2 pontos e com erro. E o que mais doeu foi que foi com erros gravíssimos de arbitragem, né, nos 2 jogos contra o Flamengo. E a Libertadores, nós fizemos 2 grandes jogos contra o Corinthians, saímos aos 43 do segundo tempo, eu acho, gol do Paulinho. Então tava engasgado e uma hora o vento tem que soprar pra gente também, né? Sensação boa, né? Todos nós sabemos da nossa competência de fazer um grande jogo aqui hoje. Durante a semana trabalhamos bem, conversamos muito e graças a Deus a gente pôde vencer eles aqui. Eu já falei que eu troco qualquer coisa pelo título, fico no banco, um gol por sair com vitória. Então, estou contente mais por isso. É muito grato vir aqui, depois de tudo que se falou na semana, que a gente já estava eliminado, porque foi isso que se falou. O Palmeiras respeita muito o time do Corinthians, nós respeitamos muito o time do Corinthians.
Mas Mendo, acho que esse grupo não tem. Para nossa felicidade hoje, ficou mostrado ali na hora de comemorar. O Corinthians é uma equipe muito difícil de ser batida. Fazer 2 gols no Corinthians com a bola rolando é uma tarefa muito difícil. E nós tivemos algumas dificuldades assim que foram capitais, né, que mudaram muito a nossa forma de jogar. Então, pelo aspecto de motivação e que a gente sempre fala do aspecto moral, é uma vitória muito importante que vai nos ajudar muito, muda o clima, muda a atmosfera, todo mundo fica mais confiante, né? Ganhar do Corinthians aqui em Itaquera não é fácil, tanto é que eles estão invictos há tanto tempo, então foi uma vitória muito importante para o grupo. O time está pronto para ser campeão na sua avaliação, mesmo com 4 meses de trabalho do Oswaldo e desses novos jogadores? O time do Palmeiras, eu tenho certeza absoluta que ainda vai melhorar muito com o passar do tempo, adquirindo o entrosamento que vai acabar adquirindo de uma maneira natural. São só 4 meses, como você falou, mas eu acredito muito nesse elenco e acredito que o Palmeiras, independente de quem for o adversário, tem condições de ser campeão paulista. Bom, Flávio, sobre o regulamento, acho que o Tite tem razão de reclamar, mas também não cabe mais. Eu já cansei de falar desse regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista. Todo mundo assinou, né? Não é que assinou. Os caras têm medo do Marco Polo, aí eles assinaram e acabou. Não tem que chiar, não. Que é injusto mas isso não entra em pauta. O jogo em si, o Corinthians fez até um bom primeiro tempo, virou o jogo. Aí, no segundo tempo, o Palmeiras, com a entrada do Cleiton Xavier, mostrou muita força. E eu acho interessante, acho importante essa chegada do país, 2-2 nos pênaltis. Poderia ter dado o Corinthians se o Elias não errasse aquele pênalti, como deu o Palmeiras aí, sabe, não dá para você... o pênalti necessariamente não é uma referência, mas vale a classificação. E para o Palmeiras eu acho muito importante isso, Flávio, porque acaba coroando um bom trabalho feito nos bastidores, com a contratação de um manager, sabe, de um gerente de futebol conhecedor, com os reforços que fez, com investimento, sabe? Então o Palmeiras precisava disso. Entendeu? E para o Corinthians também não é o fim do mundo. Quarta-feira, se de repente conseguir vencer o São Paulo, ponto, já foi. Por mais que seja dolorosa essa derrota para o torcedor corintiano, que é para o maior rival, sabe, as circunstâncias não deixam o time mais para baixo. Mas agora para o Palmeiras foi sensacional chegar à final. Eu também gostei. Eu acho que o Palmeiras está fazendo um trabalho muito sério. Gosto muito do trabalho do Paulo Nobre. Sempre falei isso, como gosto do Bandeira de Melo do Flamengo, que ontem tiraram, né? O juiz fez um gol para o Vasco. E aí o Flamengo saiu da final por causa daquela pequenez da Federação do Rio de Janeiro, isso é outra coisa. Mas foi legal o Palmeiras chegar. O que não deixa o Corinthians numa situação pior do que antes. O Corinthians é o melhor time do Brasil, é o melhor time da América, mas está com uma dificuldade física, sim. O time está demonstrando certo cansaço, até justificável pelo começo do ano, quando ele teve que já sair rasgando, porque ia pegar o time do Once Caldas e não podia vacilar. Eu achei que foi um divisor de águas legal, é claro que foi um momento, foi um pênalti, desceu em pênalti, o pênalti deles poderia mudar a história, mas o Palmeiras, mesmo que tivesse perdido nos pênaltis, ele teria demonstrado uma evolução. Sim. A gente lembra quando o Palmeiras jogou com o Corinthians no campo do Palmeiras e o Corinthians passeou. Então o Palmeiras mostra que ele está subindo de patamar. Isso é muito legal. Deu um passeio no São Paulo, está subindo de patamar e é muito bacana. Briga igual com o Santos na final. E o Corinthians segue a vida dele. Não é Agora tem que ver essa coisa do cansaço, né? Que de repente dá uma paradinha para acertar a vida de todo mundo. Isto posto, não é? Esta final decidida entre Santos e Palmeiras. A gente quer saber de você o seguinte: vote na nossa enquete que está no ar no site gazetaesportiva.net. Para quem a eliminação nesse Campeonato Paulista foi pior? Para o Corinthians ou para o São Paulo? Acesse e vote o resultado daqui a pouquinho no final do programa. Celso. Sim, claro que para o corintiano ser eliminado pelo Palmeiras na sua própria casa é ruim. Mas ainda acho que é pior para o São Paulo, porque o São Paulo tem a obrigação de ganhar do Corinthians para seguir na Libertadores. O Corinthians já está classificado. Então acho que para o São Paulo pesa mais essa eliminação. Eu acho que o único campeonato que o São Paulo teria nível para ganhar com o time que tem é no Paulista. Perdeu a grande oportunidade. Então ficou mais difícil para ele. Vai ter que mudar muito para conseguir coisa melhor durante o ano. E o Corinthians, ao contrário, tem tudo para ganhar outras competições. Maravilha. Então a gente fica esperando aí a tua opinião também, tá? A Rede balançou também pelos principais estaduais que estão na reta final no Campeonato Carioca. A decisão vai ser entre Botafogo e Vasco.
No Gauchão, entre Inter e Grêmio. E em Minas, o Cruzeiro vai enfrentar a Caldense. Veja os gols. Após perder o jogo de ida por 2-1, o Botafogo foi para cima do Fluminense no estádio Newton Santos e saiu na frente logo aos 5 minutos de jogo. Rodrigo Pimpão, em posição irregular, tocou por cima de Diego Cavalieri e Fernandes, sozinho, empurrou para o gol. Aos 22, Bill recebeu no meio da defesa e chutou 2 vezes para ampliar. 2-0 Botafogo. O Fluminense diminuiu ainda no primeiro tempo, em pênalti convertido por Jean. 2-1. O placar permaneceu assim até o final e a decisão foi para os pênaltis. Após 2 penalidades perdidas para cada lado, a disputa foi para as cobranças alternadas e permaneceu empatada até os goleiros entrarem em cena. Diego Cavalieri foi para a bola e isolou. Na sequência, o botafoguense Renan converteu e assim garantiu a vitória do Alvinegro por 9-8 nas penalidades e a vaga do Fogão na finalíssima do Campeonato Carioca. O adversário do Botafogo na decisão será o Vasco, que venceu o Flamengo por 1-0 no Maracanã com este gol de pênalti de Gilberto. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio confirmou o favoritismo, voltou a vencer o Juventude e avançou a decisão do Gauchão. Aos 28, Luan recebeu o passe de Giuliano e abriu o placar para o tricolor, 1-0. O Juventude empatou com Douglas de cabeça, mas Jeromel, aos 30 da segunda etapa, fechou a conta na arena do Grêmio, 2-1. Na final, o Grêmio vai enfrentar o rival Inter, que atropelou o Brasil de Pelotas no Beira-Rio por 3-1. Alex, após belo lançamento de Valdívia, fez o primeiro. O segundo saiu dos pés do próprio Valdívia neste lindo chute de fora da área. Rafael Moura, completando o cruzamento de William, anotou o terceiro. O Brasil de Pelotas ainda diminuiu com o Márcio Jonathan de cabeça, mas já era tarde. 3-1 Internacional, placar final. Em Minas Gerais, a Caldense passou pela Tombense e garantiu vaga na decisão do estadual. Thiago Azulão e Luiz Eduardo marcaram os gols da vitória por 2-0. Vale lembrar que a Caldense chega à final sem perder um jogo sequer no campeonato. Na outra partida, clássico movimentado entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mesmo jogando com a vantagem do empate, a Raposa foi para cima e saiu na frente com o uruguaio Arrascaeta. Mas aí, no segundo tempo, apareceu outro gringo, Lucas Prato. Aos 9 minutos, o argentino do Galo recebeu o passe de Guilherme e chutou bonito para empatar. E aos 43, no finzinho da partida, usou a cabeça para garantir a virada atleticana. Final no Mineirão, 2-1 e Galo na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não é mais o mesmo. Queria mandar um abraço para o seu Nélio Alves, que está em EP acompanhando o Gazeta Esportiva e comemorando o aniversário hoje. Parabéns. E o homem mais rápido do mundo esteve entre nós nesse fim de semana. Eu estou falando do jamaicano Usain Bolt. Ele veio ao Rio de Janeiro para participar de uma prova de exibição e se mostrou empolgado com os Jogos Olímpicos na cidade. O jamaicano Usain Bolt esteve no Brasil neste fim de semana participando do desafio de corrida de 100 metros intitulado Mano a Mano. A corrida montada no Jockey Club do Rio de Janeiro durou exatamente 10,12 segundos e, para variar, teve a vitória de Bolt sem forçar muito não. Em segundo lugar ficou o americano Ryan Bailey e em terceiro o brasileiro José Carlos Moreira. O holandês Jurandir Martina fechou na quarta colocação. Bolt, que venceu as 3 medalhas de ouro que disputou nas Olimpíadas de Londres no 100, 200 e 4 por 100 metros, tentará repetir o feito aqui no Brasil no ano que vem. Estou animado para os Jogos. Eu gosto de vir para o Brasil porque me sinto em casa e a torcida me dá muito amor. Então é claro que estou ansioso pelas Olimpíadas aqui, disse o simpático jamaicano. Bom, deu para ver que apoio é o que não vai faltar, né, Bolt?
Voltemos então agora a falar do Corinthians, que levou o primeiro duro golpe do ano ao ser eliminado do Paulistão pelo Palmeiras em plena arena em Itaquera. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava hoje pela manhã e acompanhou a triste segunda-feira do Timão. A queda faz parte do processo vitorioso. A bola também dá voltas, como a vida. Nem sempre é possível estar por cima. E no mundo do futebol, ser eliminado em casa para um grande rival dói, abate mesmo, derruba. Tite certamente não teve uma boa noite de sono de domingo para segunda. Perder nos pênaltis para o Palmeiras em Itaquera abalou o treinador, um cara sensível. O Tite é um cara que sente muito, ele tem um emocional muito forte, ele fica muito para baixo e ele não esconde isso, colocou isso ontem na entrevista, mas é um cara que se refaz muito rapidamente, né? Após o derby, o auxiliar técnico e o gerente de futebol aparecem para a entrevista coletiva. O Corinthians estaria blindando o elenco? Não é nenhum motivo de blindar ninguém. Muito pelo contrário, essa observação. Todos os atletas, eu tenho certeza absoluta que se fosse pedido, viria com o maior prazer do mundo, porque estão todos orgulhosos de si mesmos. Mas só que tem uma programação a ser cumprida, né? Existem algumas coisas que nós temos que respeitá-las. Eles têm alguns trabalhos, têm algumas demandas do dia a dia e que não deu tempo de atendê-los. Programação, treinamentos, horários, desculpas que não colam. Falar de um tropeço deveria ser encarado de forma mais natural. Elias e Petros, que desperdiçaram penalidades na semifinal do Campeonato Paulista, estavam lá no CT trabalhando no dia seguinte. Cássio também. Vários reservas, idem. Não dava mesmo para trocar uma ideia rapidinha com os repórteres? Aparentemente não. Outra missão dos que comandam o Corinthians: evitar uma supervalorização do próximo clássico contra o São Paulo, quarta-feira no Morumbi, pela Libertadores da América. Nós estamos extremamente preocupados em nós mesmos, queremos fazer o melhor possível, não estamos preocupados com quem vai classificar, quem vai deixar de classificar, contra quem nós vamos jogar. Sinceramente, a gente está preocupado em buscar uma melhor classificação, mesmo que às vezes, como aconteceu com o Boca sendo o primeiro, a gente não tem a possibilidade de escolher, pegue o River como adversário. Então a gente quer buscar porque nos dá o direito de continuar jogando o segundo jogo em casa, que a gente entende que seja uma vantagem. E focar no São Paulo, ver o que a gente tem de melhor, como que a gente vai montar a equipe, algumas dúvidas que a gente tem para que a gente possa buscar esse objetivo de classificação mais alto possível. Tem gente que pode ser poupada e o ataque titular está combalido. Um com dengue e o parceiro dele com dores no joelho. Guerreiro fora, Sheik dúvida. A gente vai avaliar hoje, tem amanhã, tem um tempo longo, porque o jogo é quarta à noite para esse aspecto, né? E a gente tem uma esperança sim. Mas nesse momento eu diria que é difícil. Difícil mesmo, neste futebol brasileiro, é ter jogadores com personalidade para simplesmente explicar um resultado negativo. Coisa que acontece. Alfinetadas de Alexandre Silvestre, né? Agora a gente vai ao vivo conversar com o nosso repórter Adriano Dolfi, que está no CCT da Barra Funda, e tem as informações do São Paulo. Depois de ser eliminado pelo Santos do Paulistão, o tricolor tem outra decisão pela frente. Quarta-feira, a equipe do Morumbi define o futuro na Libertadores contra o já classificado Corinthians, que a gente viu agora há pouco. Boa noite, Adriano. Quais são as notícias por aí? Boa noite para você, Anitta, ao Flávio, ao Celso, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Como no Corinthians, o clima por aqui também não é dos melhores. Afinal, o time está eliminado no Campeonato Paulista em 5 clássicos no ano, perdeu 4, empatou 1, marcou apenas 1 gol nesses jogos importantes e a torcida ainda criticando a equipe nas redes sociais, dizendo que o São Paulo é uma equipe sem alma. Para piorar tudo isso, apimentar ainda mais essa crise da equipe, o jogador Centurião concedeu uma entrevista a uma rede de TV argentina, dizendo que vive em uma bolha aqui em São Paulo,
que sai de sua residência para o treinamento, do treinamento para casa, não se adaptou à cidade de São Paulo e os companheiros não entendem a sua forma de jogar e ainda sente saudades do Racing da Argentina. Para piorar, o time ainda está sem treinador. O clube aguarda uma resposta de Alexandre Sabella, que ainda não deu uma resposta oficial ao tricolor. O treinador argentino aguarda uma manifestação do Manchester City, da Inglaterra e de outros clubes europeus. E aqui dentro do São Paulo cresce o nome de Vanderlei Luxemburgo, treinador do Flamengo, ainda empregado no clube carioca, mas que tem uma reunião agendada com a diretoria do Flamengo para esta quarta-feira. Por enquanto, Milton Cruz está mantido no cargo, é ele quem vai dirigir o São Paulo na partida contra o Corinthians nesta quarta-feira, ele que não poderá contar com Alexandre Pato por força de contrato, mas terá os retornos de Souza e Luiz Fabiano para esse importante jogo do São Paulo, viu, Anitta? Obrigada, viu, Adriana Dolfo. Então, amanhã, 10h30 da manhã, a gente também tem mais detalhes sobre o São Paulo. E essa história, hein, Celso, do que o Centurion falou, que chato, que desagradável. Vive numa bolha em São Paulo? Acho que até natural. É um jogador que está se adaptando a um novo país, a uma nova cidade. Simples assim. E você, Flávio, o que acha disso? É uma coisa. Ué, se não estiver satisfeito, tem vários aviões da ponte aérea. É quase uma ponte aérea, São Paulo-Buenos Aires, mas acho que dá para ele dar uma evoluídazinha na cabeça. O jogador argentino normalmente não tem esse tipo de frescura, mas se ele é muito sensível, pega um avião e volta para Buenos Aires, não tem problema. Tá bom. Não vai acontecer nada no São Paulo. Né? Nada. O Sastre, que foi um gênio, foi embora, não mudou nada. O Poi foi maravilhoso, não mudou nada. O Centurion, tchau, pô. Se o Saavedra vier, tomara que ele não tenha esse problema, né? Vamos voltar então a falar da final do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras. O repórter Fernando Gavini acompanhou na sede da Federação Paulista de Futebol a definição das datas e horários dos confrontos que vão definir o campeão da temporada 2015. Vamos ver. O objeto de desejo dos 20 clubes que disputaram o Campeonato Paulista agora só pode ser conquistado por 2. Palmeiras e Santos estão na final. A vitória de ontem galgamos mais um degrau, que era fundamental para o objetivo de ser campeão. Equipes do porte de Santos e Palmeiras não entram para disputar quinto lugar. Nós entramos para disputar o título. Estamos aqui disputando o título, como nós dizíamos no começo do campeonato. Uma decisão dificilmente imaginada por alguém no começo da temporada. O São Paulo, vice-campeão brasileiro, e o Corinthians, com Tite de volta, eram considerados favoritos. O Verdão, que evitou o rebaixamento por um triz no ano passado, se reforçou, contratou 20 jogadores e viu o time retomar o caminho das vitórias. Eliminar o Corinthians na casa do adversário fortaleceu ainda mais o time para a final. Foram meses muito difíceis, na verdade foram 2 anos dificílimos de uma reconstrução da parte administrativa e financeira do clube. E a gente, na verdade, trabalhou com o objetivo de ter um Palmeiras escrito com todas as letras maiúsculas. Nós estamos buscando atingir esse objetivo. Chegar a uma final é uma coisa muito importante. Agora tem que se concentrar, respeitar muito o adversário para tentar a conquista do título. Atolado em dívidas e perdendo jogadores importantes no fim de 2014, o Santos trocou de presidente. Modesto Roma Júnior assumiu, colocou as finanças em dia e o clube chegou à sua 7ª final seguida de Paulistão. Se eu não imaginasse que fosse possível, eu não teria sido candidato a presidente do Santos. Mas tão rápido? É o tempo, demorou 4 meses, não foi tão rápido assim. Palmeiras e Santos decidem nos próximos 2 domingos o Paulistão. O primeiro jogo será no Allianz Parque, o segundo na Vila Belmiro, com a renda dos jogos ficando 100% para o mandante de cada partida. Nós fizemos o cálculo e chegamos à conclusão de que financeiramente é melhor jogar na Vila Belmiro. Por que melhor na Vila? Financeiramente, é muito mais o aspecto técnico, da possibilidade de ser campeão, onde o Santos é mais forte. Tudo isso conta, inclusive, financeiramente. Você tem que considerar também os prêmios. E isso também é um fator que deve ser levado em conta. Normal, o Santos tem direito de jogar na sua casa. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. A pergunta foi: para quem a eliminação do Campeonato Paulista foi pior?
Pro Corinthians ou pro São Paulo? Corinthians, 55%. Posso dar aquele sorrisinho do Modesto para terminar o programa? Tchau, até amanhã, 10h30 da manhã. Foi bem, então tá indo bem, tá indo bem. Parabéns a ele e ao Paulo Nono. Os dois merecem, um abraço. Parabéns aos dois e nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Até já. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.